Hoje nós vamos usar o nosso livro de arte, esse aqui, que já está aí com você. Você vai lá na página 48. Dá uma olhadinha aí nessa página que aparecem dois personagens. Pode ser que você já os conheça. Essa é uma garotinha chamada Mafalda. Ela é uma personagem de histórias em quadrinhos. Quem inventou a Mafalda, quem escreveu sobre ela, foi um autor chamado Joaquim Salvador Lavado, mais conhecido como Quino. Essa é uma história em quadrinhos, mas nessa história em quadrinhos os personagens estão conversando, tem alguma fala? Não, mas a gente observando a expressão deles, o rosto, a gente consegue imaginar o que eles estão pensando, não consegue? O que você vai fazer? Nós vamos precisar do caderno, do seu caderno de classe, para você responder algumas perguntas. Então, preste atenção aí. Aparecem os dois personagens, a Mafalda, o amigo dela, e eles estão olhando um paciente na cama. Quem é esse paciente? É o planeta Terra, que a gente também já viu na nossa aula de geografia. Podemos usar imagens para contar histórias? Que maneiras de contar histórias por meio de imagens você conhece? Então, a gente consegue contar histórias através dos livros, através das histórias em quadrinhos, mas existem outra forma de contar histórias por imagens. Você vai escrever aí no seu caderno qual você se lembra. Número 1. Qual é a expressão das personagens? Na imagem, o que nos faz pensar que há algo errado com o planeta Terra? Quando a gente olha, o que faz a gente imaginar que tem alguma coisa errada com o planeta Terra? Você vai responder aí também. Que tipo de linguagem o artista utiliza para transmitir as suas ideias? Onde podemos encontrar esse tipo de imagem? Na próxima página, quadro a quadro. O artista norte-americano Richard é considerado o autor da primeira história em quadrinhos no modelo em que conhecemos atualmente. Em 1895, Outcault criou uma narrativa em que sua personagem, Yellow Kid, essa criança aí de amarelo, tem suas ações divididas em quadros e se comunica com as outras personagens por balões de texto. Então, essa é uma característica das histórias em quadrinhos. Quando a gente lê os gibis, as histórias em quadrinhos, tem os personagens e quando eles conversam, aparecem os balãozinhos em cima. Quando eles estão pensando, o balãozinho é diferente, é em formato de nuvem. Essas histórias em quadrinhos se popularizaram ao longo do século XX. A partir da década de 1930, aparecem as primeiras histórias de heróis e super-heróis. E ali embaixo tem uma foto de uma história em quadrinhos, de um gibi, com um personagem que eu tenho certeza que você conhece. Olha aí quem está levantando o carro. O Superman, o Super-Homem. Depois você termina de ler esse texto aí. Essa capa é a capa da primeira história em quadrinhos do Superman. Aí tem uma pergunta lá embaixo, número 1. Você conhece algum super-herói? De qual super-herói você mais gosta? Você também vai responder aí no seu caderno. As histórias em quadrinhos no Brasil. A primeira história em quadrinhos publicada no Brasil é de 1869. Ela narrava as aventuras de Inhoquim, uma personagem criada pelo cartunista italiano Angelo Agostini. Agostini também trabalhou na primeira revista em quadrinhos do Brasil, o Tico Tico. Seu primeiro número circulou em 11 de outubro de 1905. E aqui no nosso livro tem a capa de uma história em quadrinhos. Ali embaixo tem alguns personagens que eu tenho também certeza que você conhece, todo mundo conhece. É a Turma da Mônica. A Turma da Mônica foi criada pelo Maurício de Souza e eles também fazem parte de histórias em quadrinhos. Fizeram tanto sucesso que depois viraram desenho animado, a gente consegue assistir na TV, consegue assistir no YouTube, e depois viraram filme. Temos também um outro tipo de histórias em quadrinhos, que veio lá do Japão, se chama mangá. Você conhece o mangá? As histórias em quadrinhos japonesas são chamadas de mangá. O nome mangá foi usado pela primeira vez em 1814 pelo ilustrador e xilogravurista Katsushika Hokusai, quando lançou uma série de desenhos cômicos avulsos. Ficaram conhecidos como Hokusai Mangá.
A palavra mangá surgiu da junção, então, de duas palavras japonesas, man, que significa espirituoso, e ga, que é desenho, imagem. Aí embaixo tem a foto de um desenho que se chama Dragon Ball Z. Você conhece? O Dragon Ball Z também é um mangá que virou desenho. Um outro mangá que às vezes você pode conhecer é o Naruto. Existem vários outros mangás, histórias japonesas. A popularização do gênero mangá como sinônimo de histórias em quadrinhos ocorreu no Japão, com a publicação de obras de um desenhista. E no Brasil, o autor mais conhecido é Akira, autor da série Dragon Ball. Hoje tem uma atividade para você fazer. A gente já viu que as histórias em quadrinhos são formas de narrativa, em que as imagens e os textos, divididos em quadrinhos, constroem uma história. Assim como a gente viu nos contos, tem começo, meio e fim. Mas diferente dos contos, as histórias em quadrinhos têm as imagens e algumas delas têm a fala, que nós usamos o balãozinho. O que você vai fazer? Aí embaixo, primeira etapa, escreva uma história, que pode ser uma aventura, uma coisa que acontece no cotidiano, no seu dia a dia, que aconteceu com você brincando com seus amigos, com seu irmão, uma cena de terror, você vai criar uma história. Depois você vai transformar essa história em uma história em quadrinhos. Você pode fazer ou no seu caderno de desenho, se você não encontrar seu caderno de desenho, pode ser no caderno normal. A partir da história que você criou. E você vai recortar. Se você tiver aí na sua casa, você pode recortar imagens de revistas, de livros já usados, para montar essa história em quadrinhos. Se você não tiver, pode ser feito através do desenho também. Você pode desenhar. E aí embaixo tem um exemplo de como vai ficar os materiais que você pode usar. Folha branca, revista para recorte, jornal. Depois eu quero ver a sua atividade, hein?